Bem-vindos a mais um episódio do Conecta Ciesc, o podcast do corretor catarinense. Hoje temos um convidado muito especial, que é o Dr. Eduardo Farias, diretor do Procon de Itapema. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Fico muito feliz em ter o amigo aqui logo no começo, né, desse nosso trabalho aqui da Ciesc. Fico muito feliz pelo convite, pela parceria que a gente está iniciando, um novo ciclo no executivo, no órgão do Procon também. A gente está com grandes projetos que vão trazer muitos benefícios para a cidade de Itapema, para o consumidor itapemense. Então, agradeço o convite mais uma vez, agradeço a credibilidade, conhecer os estúdios aqui e vamos falar de bastante assunto interessante para o nosso consumidor. Legal. Eu gostaria que o senhor começasse contando um pouquinho da sua trajetória, como é que o senhor veio parar, né, doutor, na diretoria do Procon, né, a sua experiência, para que a gente possa entender um pouquinho da sua história. Então, tudo começou em 2014, quando a gente começou com a graduação em Direito, Univale Campus Balneário Camboriú. A gente fez a graduação em 5 anos, 2018, ainda na graduação, já fizemos a prova da OAB, passamos também. Em 2019, começamos a atuar no mercado aqui de Itapema, da região. A gente montou um escritório de advocacia, assessoria e consultoria jurídica Farias e Silva, um grupo Farias e Silva. E então a gente está, de 2019 até 2025, isso dá 7 anos já de experiência no mercado, prestando assessoria e consultoria jurídica nas áreas de direito penal, direito do consumidor, direito trabalhista, tributário também, civil, contratos, entre outros. A gente tem uma parceria muito boa no nosso escritório, com profissionais de todas as áreas, sempre à disposição para atender qualquer que seja a demanda. E também tivemos uma experiência muito importante. Eu fiquei 4 anos nos Estados Unidos, estudando política. Legal. Então foi uma experiência diferente, uma experiência que acredito que todo mundo deveria ter essa experiência. Sim. Então a gente ficou lá um tempo bem considerável, como se fosse uma graduação, estudando política lá. Regressamos agora e então surgiu o convite do nosso prefeito Alexandre Chepa para a diretoria do Procon Itapema. Então a gente avaliou o convite, aceitou o convite, esse desafio, essa oportunidade de fazer com que o Procon seja referência no estado, que o Procon Itapema seja respeitado, que o Procon Itapema seja ativo, efetivo e sempre buscando a excelência para entregar o melhor trabalho para o nosso consumidor. Legal. O importante é que a gente agora entra numa fase, né, onde que logo que o senhor assume, já tivemos uma reunião, né, com uma criação de uma força institucional, né, uma força-tarefa criada para poder ajudar a controlar e a dar acesso, né, ouvir principalmente os clientes do mercado imobiliário. Como é que o senhor está vendo essa questão dessa conexão do Procon em relação principalmente aos clientes, né, o consumidor, vamos falar assim, do mercado imobiliário? O mercado imobiliário aqui em Itapema, no litoral, ele é o carro forte nosso, né? Então, tem muitos negócios imobiliários acontecendo todo o tempo. Então, a gente iniciou esse novo ciclo na administração, é um novo ciclo na administração, é uma nova fase, uma nova administração. Então, a gente iniciou já com essa demanda, uma demanda muito importante para o nosso comércio local, até porque a construção civil ela cresce a cada dia, não só aqui, mas nas nossas cidades vizinhas também. Então, é uma demanda que a gente está fazendo parcerias, inclusive com a Ciesc, inclusive com o CREA, com o Cresci Estadual, né? O nosso querido promotor Rodrigo, que também é um parceiro nosso, né? Então, a gente está fazendo parceria com o Legislativo também, né? Para ajudar a gente nas leis. É um desafio grande, porque é um assunto pertinente e que ficou mais acalorado nos últimos anos, principalmente pela visibilidade da nossa cidade, porque muita gente veio para cá, não só o cliente, mas também o construtor. O construtor, às vezes, vem com um objetivo de construir aqui, de entregar um produto de qualidade, de atender bem o cliente, mas também, no meio desses,
uma minoria, vem aquele com mais intenções, com má fé, com intenção duvidosa. Então é essa aí que entra o PROCON de Itapema, junto com nossos parceiros, para poder proteger o consumidor de uma forma que ele se sinta seguro em fazer a compra e se sinta seguro em investir na nossa cidade. Até porque a gente entende que esse é o segmento que, entre aspas, sustenta a nossa cidade, movimenta a nossa economia. Então, acredito que a gente tem que proteger esse consumidor para que ele continue gastando dinheiro aqui, investindo aqui e se sinta confiante em trazer esse capital para a nossa cidade para movimentar o nosso comércio. Muito bom, muito bom. Doutor, é importante que a gente entenda, né, que quem está nos ouvindo possa entender, que a gente tem olhado para o mercado imobiliário em conjunto, como o senhor falou. Né? A Ciesc, lá um tempo atrás, teve essas reuniões juntamente com o Cresci, a gente teve reuniões já com o promotor junto com o Sinduscom, com o Cresci, com o pessoal do cartório e tal. Só que agora é o momento de ouvir, não é isso? Né? Então, quais são as principais demandas que o senhor acha que o PROCON vai ter que implantar agora no começo para que possa ajudar, principalmente, né, o nosso mercado a melhorar essa comunicação e como a gente, de repente, pode, qual é o prazo ali na questão da força-tarefa? Já existe, né, os órgãos já competentes que estão junto conosco nessa força-tarefa, mas eu queria saber quais são as demandas, as principais demandas que o senhor acha que é o momento de tomar a decisão, né? Tá. As principais demandas do nosso PROCON Itapema, ele se resume em algumas básicas que acontecem meio que rotineiramente, que é a questão do oficinas mecânicas, revenda de carro, concessionárias, bancos, empréstimos também, e também entrou agora no nosso radar a questão do direito imobiliário em si, do comércio imobiliário, da venda e compra e venda de apartamento, até inclusive locações também estão incluídos nesse processo. Então, qual que é o procedimento inicial? A gente usa isso como padrão para todos. É a orientação. O PROCON vai orientar o consumidor da melhor forma, prestar assessoria, consultoria jurídica para esse consumidor, para informar ele da maneira que ele tem que fazer o negócio jurídico. Então, a gente não tem a cultura, principalmente aqui na nossa cidade, porque foi um crescimento muito repentino, em questão de anos, aí, sei lá, 10 anos, a cidade triplicou. Então, a gente não tem a cultura de fazer esse procedimento de prevenção, a gente tem que primeiro prevenir. O que é a orientação? A orientação técnica da nossa equipe, orientação jurídica, onde o cliente ele vai ficar informado do básico antes de pensar em fazer um negócio jurídico. O que é? Você vai investir um valor aí de R$500 mil, 1 milhão, tu precisa ter uma assessoria jurídica. Tu não pode fazer sozinho, só você e a tua família, ou então vir para cá sem informação do mercado, sem saber quais que são as empresas sérias, porque infelizmente esse tipo de golpe sempre vai ter em todas as áreas. E a nossa cidade não vai ficar de fora. Então, o principal é a orientação, para a gente tentar orientar o cliente da melhor forma possível. A gente está à disposição, questão jurídica, técnica, para poder ele fazer esse filtro inicial antes dessa compra, antes desse negócio jurídico. É a forma básica, avaliação de contrato, ver como é que está o contrato, ver se está completo aquele contrato, ver se é o que o construtor ou a imobiliária ou o corretor passou para ele de forma verbal, ver se está no contrato todas essas promessas, todos esses acordos. Entendi. Então, a principal, o início de tudo inicia com a informação. Legal. Informação e transparência. O cliente vai fazer uma compra, se ele não tem um advogado... Ele necessariamente... Ele pode usar o PROCON. Ele pode usar o PROCON. Necessariamente ele não precisa ter um advogado. O PROCON aconselha a ele procurar uma assessoria jurídica, até porque é um investimento alto. Às vezes a família trabalhou a vida toda para ter esse investimento, ou então para vir morar na praia. Não confiar só na palavra do corretor e da consultora. Porque assim, fica muito difícil depois para a gente correr atrás do prejuízo. Porque envolve muitas pessoas, a gente vai falar mais adiante, envolve muitas pessoas no negócio jurídico imobiliário hoje. Exato. Envolve 5, 6 pessoas. E aí tu vai atrás de quem? Deixa eu te fazer uma outra pergunta, doutor. Eu queria entender com o senhor. Hoje, o corretor fez uma venda, certo? E ele está preocupado com o andamento da obra, ele está preocupado com o que tem acontecido. É possível também o corretor procurar o PROCON
seja para fazer uma denúncia ou para se informar? Sim, com certeza. E é possível, ele deve fazer isso. Até porque o contrato que ele assinou com o construtor ou com a imobiliária ou com o responsável pela obra, ele tem prazos a ser cumpridos. Então, a partir do momento que ele entenda ou que ele esteja fiscalizando aquela obra está atrasada ou fora do prazo, ou então tem algum risco, algum perigo dela não ser entregue no prazo, ele tem que procurar uma assessoria jurídica ou então procurar nós, do PROCON. Ele vai lá no PROCON, a gente presta essa assessoria, notifica, faz o meio de campo ali com a construtora, com a incorporadora, com o responsável pela obra. A gente faz esse meio de campo, notifica eles para prestar esclarecimento, para informar como que está o procedimento na obra, para ver se realmente está atrasada, igual o cliente fez a reclamação ou a denúncia. E a gente começa a fazer essa ligação entre fornecedor e consumidor para resolver aquele conflito da melhor maneira possível, na forma administrativa, para a gente não precisar ir lá para a justiça, que é mais demorado e tal, mais complexo e tudo mais. Então, para ninguém sair prejudicado também, porque se a gente vai para a justiça, mancha, entre aspas, a imagem daquele fornecedor, daquele produto ou serviço. Então, a gente não quer isso para nossa cidade, a gente quer resolver a demanda na esfera administrativa. Entendi. Veja, eu analiso, doutor, que a gente vai ter várias consultoras e vários corretores cuidando realmente para que isso não aconteça, de ir para frente. Mas existe também, né, aquelas empresas que, por exemplo, por que a gente chamou os senhores e viu com bons olhos a troca, né, da diretoria do PROCON, e por que a gente tem reclamado muito? Para que você entenda. Hoje, as construtoras, elas, de certa forma, que eu vou falar talvez seja meio polêmico, as construtoras, elas não são fiscalizadas. A não ser por quem? Quem fiscaliza a construtora? Tá a obra no prazo ou não tá? Exatamente. Como é que faz? Né? Exatamente. E por quê? Porque o CRECI, ele não tem obrigação de fiscalizar a construtora. O CRECI é uma autarquia federal que ele fiscaliza o corretor. Exatamente. A prefeitura, ela normalmente, a questão dela maior ela lá fiscaliza o anteprojeto, tu protocola, ok. Né? O CRECI vai ver se está com o registro de incorporação, o cartório incorpora, a prefeitura libera o alvará, aí o Sinduscom, né? Não estou aqui, de certa forma, de nenhuma forma falando mal do Sinduscom. O Sinduscom é um sindicato, entre eles. Ele não tem a obrigação de fiscalizar. Né? O CREA, ele também, de certa forma, não fiscaliza a obra. Então, no final da história, só sobrou o senhor, doutor. Fica um vácuo, né? Um vácuo jurídico ali. Exatamente. O que acontece? Essa demanda fica para o PROCON, porque envolve uma relação de consumo, então é um produto ou serviço, e a gente fica meio que sozinho no barco, porque todo mundo tem as suas prerrogativas, porém ela vai até um certo ponto. E aí todo mundo vai meio que fazendo a sua parte e deixa esse vácuo jurídico no meio. Aí sobra para o PROCON fiscalizar, entre aspas, fiscalizar, manter o equilíbrio entre as partes, entre o fornecedor e o consumidor. E é muito interessante essa pergunta, porque assim, a obra, quando ela inicia, ela passa por várias etapas. E essas etapas demandam documentação, fiscalização, tudo... Um pouco da prefeitura, um pouco do corretor, do CRECI e tudo mais. O PROCON, ele fica com o que sobra. O que não deu certo, o que é comigo. O que não deu certo fica comigo. E é importante a gente fazer essa parceria, porque a gente precisa da CIESC, a gente precisa do CRECI, a gente precisa do PROCON estadual, a gente precisa do Sinduscom, a gente precisa desses órgãos como parceiro. E é essa força-tarefa que a gente está organizando. Então a gente precisa desses órgãos, porque o PROCON não vai conseguir fazer nada efetivo sozinho. A gente depende de outras pessoas. O PROCON tem um limite, ele tem uma jurisdição, e ele vai atuar dentro dessa jurisdição. A partir do momento que ele foge dessa jurisdição, ele tem que pedir ajuda para as empresas privadas, os órgãos de classe privada organizados, para a gente fazer uma parceria para poder resolver o problema, porque todo mundo está interessado. Todo mundo, ninguém quer que manche a imagem da cidade, de uma construtora, de uma incorporadora, de uma imobiliária, de um corretor. A gente quer proteger o nosso mercado.
Para isso, para que a gente proteja, que a gente mantenha um mercado saudável e com uma imagem boa lá fora, a gente precisa fazer essa parceria para evitar esse tipo de problema. Entendi. É importante deixar salientado também que a doutora Tabita, né, que é Presidente da OAB, subseção da OAB, ela já se dispôs, né, já a se colocar disponibilizou. a equipe, né? Sim, tem as comissões, As né? comissões, Comissões isso. de direito Fala um pouquinho imobiliário. disso. A nossa subseção tem várias comissões. Certo. Hoje a presidente é a doutora Tabita, ela assumiu agora no início do ano. O segundo mandato O dela, segundo né? mandato dela, mais 3 anos até 27. Isso. Então, a gente tem, eu também faço parte de algumas comissões, agora nem tanto, Legal. efetivamente, porque a gente está à frente do PROCON, mas a gente faz parte de algumas comissões. Entre essas comissões está a Comissão de Direito Imobiliário, que, se não me engano, o presidente é o doutor Eduardo, meu xará. Sim. E também a Comissão do Direito do Consumidor. Então, a gente já fez reunião. Legal. A gente já acertou a base ali para a gente poder fazer essa parceria, essa troca de informação, essa força-tarefa. Então a doutora Tabita já se disponibilizou para ajudar nós logo na parte jurídica. Oficializar, né? Tudo isso. Oficializar, né? Para deixar todo mundo ciente também. Isso. Então é bom sempre deixar para nossa audiência bem esclarecido que a força-tarefa envolve os principais órgãos do nosso estado, todo mundo com a sua parte técnica, todo mundo empenhado com o mesmo objetivo de proteger o mercado imobiliário de Itapema. A gente está trabalhando forte, de forma séria, de forma profissional, de forma técnica, para proteger o mercado imobiliário de Itapema. Doutor, quais são os direitos básicos de um consumidor que adquire um imóvel na nossa região aqui? Vamos falar... Né? Direitos básicos. Assim, a Ciesc, o nosso objetivo com o senhor aqui, a gente poderia falar de todos os setores que o senhor citou no começo, certo. Mas nós estamos focados na questão imobiliária, né? Certo. Vamos falar quase um direito imobiliário aqui, né? Porque o senhor, vamos entrar nesse campo. Força-tarefa é relacionada a isso, né? Vamos entrar nesse campo. Das consultoras e tal. Quais são os direitos básicos de um consumidor, de um cliente que adquire um imóvel? Qual é o direito dele? Essa pergunta é muito importante. Isso inicia lá quando o consumidor decide comprar um imóvel na planta ou quando está pronto já. O que acontece? Normalmente as consultoras aqui de Itapema, em região também, elas têm um cronograma já que é cultural. Elas já fazem um material, já disponibilizam esse material. A tabela, o flyer, o que vai ser, da obra. o que vai ser a obra, qual que é o tamanho, qual que é a localização, qual que é a data de início, data de entrega, o que oferece, o que diferencia das outras obras, as informações básicas. Então, o consumidor precisa prestar atenção muito nisso. Ele tem que pegar esse material, boa ideia. Guardar esse material. Guardar o material. Por quê? Porque lá no final, quando o consultor pegar a chave e entregar a chave para ele vai pegar todo esse material lá de trás e vai comparar com o que foi entregue. Ou no meio, né? Ou no meio. A obra estava para começar exatamente. Ano tal, não começou. Exatamente. Ele vai pegar aquele material, mas peraí, como é que estava? Ele vai juntar aquele material que o senhor está falando, junta numa pasta junto com um contrato, seria isso? Guarda todos os documentos possíveis, porque ele vai cruzar essas informações. Entendi. É muito importante cruzar essas informações. Teve um caso agora no PROCON de uma consumidora reclamando que a construtora entregou a obra e lá nesse folder, nesse flyer do início de lançamento da obra, estava lá numa parte dizendo assim: a piscina do prédio será uma área comum e vai ter um gerador individual para a piscina. A obra foi entregue sem esse gerador. Meu Deus. Entende? Entendi. E no contrato não estava o gerador. Porém, no material inicial estava o gerador. Entendi. Então é importante a gente guardar esse material. Entendi. Porque ele se torna má fé depois. Entendi. Se o consultor não cumpriu o que ele colocou no material, ele tem que cumprir. É igual o plano, o projeto que é apresentado na prefeitura para ser aprovado. Verdade. Esse projeto tem que ser seguido do início ao fim, porque a prefeitura faz um planejamento em cima desse projeto. Logística com saneamento básico, com energia, com água, com espaço, entendi, com a coleta de lixo. Então, a prefeitura faz um planejamento baseado naquele projeto que foi apresentado. Se ele for mudado lá na frente, já vai ter um dano colateral ali, entendeu? Então, a gente tem que Então, é importante que o cliente pegue todo esse material do início da obra até o final, a gente cruza informações junto com o contrato que ele receber para ver onde que
que tá os erros. Porque normalmente as construtoras, elas pensam que essa área do direito imobiliário é uma terra, entre aspas, sem lei. Por quê? Porque eles têm um poder que, às vezes, ele é exercido de maneira errada. Então, a gente tem que entender que o consumidor tem direito e deveres também. Assim como o fornecedor tem direito e deveres também. Verdade. Então, é importante a gente sempre deixar bem claro essa questão. Muito bom, doutor. Nós estamos com o doutor Eduardo Farias, diretor do Procon de Itapema, aqui nos dando orientações, principalmente para os clientes do mercado imobiliário. Obrigado mais uma vez, doutor. Eu queria fazer com o senhor nos orientou ao cliente. E ao corretor? Qual é a orientação que o senhor dá ao corretor? Por exemplo, para que ele cuide para uma venda ser bem feita, ou se ele está com, como o senhor já falou, que ele pode procurar o Procon para assessoria, mas quais são as orientações que o senhor daria ao corretor na hora de fazer uma venda? O que ele deve de fazer de fato? Isso é muito importante essa pergunta aí. Assim, como que acontece? Normalmente as imobiliárias, elas têm um corpo jurídico, um corpo técnico. Normalmente, porém, algumas não têm. Nós temos muito corretor autônomo, doutor. Algumas não têm. Então, às vezes o corretor é autônomo, ele não tem essa assessoria jurídica, ele não tem condição, às vezes, de pagar no início da carreira ali. Verdade. Então, ele pode procurar o Procon. Qual que é as orientações básicas para aquele corretor que está iniciando ou até já é experiente, mas prefere trabalhar de forma autônoma? Ele precisa identificar o produto, ele precisa identificar a construtora, a propriedade daquele produto, ver se aquele produto tem algum problema. Ele pode fazer uma pesquisa básica na prefeitura, ele pode fazer uma pesquisa básica no registro de imóveis, ele pode fazer uma pesquisa básica no Ministério do Trabalho, ver se aquela construtora que está efetuando aquela obra tem alguma pendência com a Justiça do Trabalho, com a Justiça Federal. Então tem aquele cadastro positivo que a gente fala, né? Sim. Até aqui no nosso Tribunal de Justiça ele pode pegar umas certidões negativas dessa empresa, dessa obra. Então é importante ele se precaver e se prevenir de um futuro problema, porque ele tem que valorizar o cliente que ele está... Quem sustenta é o cliente, então ele tem que valorizar aquele cliente. Ele não pode vender um produto apenas uma vez, ele tem que pensar que ele vai vender aquele produto várias vezes, ele vai trabalhar para aquele cliente por muito tempo. Então esse é o mais importante. O corretor precisa ter uma atenção especial com o cliente para que ele consiga entregar um produto seguro e que seja entregue na data prevista e que cumpra os requisitos básicos do que foi acordado lá no início do negócio jurídico. Eu entendi. Muito bom, doutor. Agora, uma das coisas que a gente viu, né, nas reuniões da Força Tarefa, foi relacionado essa coisa que o senhor chamou antes, né? Nós chamamos para uma das reuniões o João Vitor, né? O vereador João Vitor é um parceiro, junto com o Rafael, é um parceiro, né? Nosso, doutor Rafael, advogado experiente, inteligentíssimo, né? uma pessoa do bem. E aí a gente notou o seguinte, talvez, né, a necessidade de se mudar algumas leis, com né, certeza, para que a gente possa fortalecer ou seja, melhorar ainda mais, né, essa questão da proteção, da né? proteção ao consumidor. Né? Deixar mais. É importante essa questão, porque o João Vitor, que tu mencionou, o vereador, parceiro nosso, o doutor Rafael, o assessor jurídico do João Vitor, um cara inteligentíssimo, experiente também na área. Eles pretendem, eles estão com um planejamento de legislação adequada a essa área, né, do nosso comércio, o direito imobiliário. E é importante a gente sempre deixar bem claro que a gente precisa do legislativo. Eles são essenciais para o nosso planejamento. Nós temos vários vereadores ali que nos apoiam, né, nessa questão. E também na questão de fiscalização, todos eles são a favor, né? Exatamente. Porque todo mundo quer proteger o mercado. Exato. Todo mundo quer proteger o mercado. Então é importante a gente mencionar isso, e a legislação é muito importante a gente adequar ao nosso caso concreto. Porque às vezes o que acontece, por exemplo, em Balneário ou Florianópolis, às vezes não acontece aqui. Então a gente tem que adequar aquela legislação para o nosso município. Tem que entender qual que é a demanda do nosso consumidor, qual que é a demanda do nosso fornecedor e adequar a legislação a essa demanda, a esse fato concreto. Então é muito importante essa parte, porque
às vezes o investidor ele vem para cá e ele pensa que a gente já resolveu todos os problemas. É só ele comprar, que se der algum problema tem a lei, tem a fiscalização, tem um órgão para proteger. E na verdade a gente está meio que atrasa um pouquinho da máquina. A gente precisa se preparar um pouco mais, acompanhar o crescimento imobiliário. A gente está um pouquinho para trás. Por isso que às vezes fica esse vácuo onde entra as pessoas com mal intencionadas e prejudicam o mercado ou mancham a imagem do nosso mercado imobiliário aqui na Itapema. Eu lembro na última reunião que a gente teve até conjunto, nós estávamos com a doutora Juliane, que é a Juliane Moura e a Ana Mazur, que são as advogadas que dão assessoria também aos corretores da Aciesc, né? Se você não é associado da Aciesc, você pode procurar o Procon, ele vai te orientar. E aí a gente estava falando que se não melhorar as leis, não vai funcionar. Não vai funcionar. Agora, vamos voltar um pouquinho atrás. Logo que o senhor chegou, na primeira semana teve aquela reunião impactante que foi lá com o prefeito. Primeira reunião com o nosso prefeito Alexandre Schepo. Eu lembro naquela reunião nós estávamos com o Marcelo Cabeça, com o Marcelo, secretário, com o Rafael Botolini, o procurador que era o Dico, o Alvadi, né? O Alvadi, o nosso Coronel Éder, o nosso vereador João Vitor, o assessor, o Dr. Rafael também. E o representante do Cresci, que era o Fabrício no dia. Exatamente. Aí, e com o Dr. Rodrigo. Exatamente. E o Dr. Rodrigo, que era o mais importante. Por quê? Porque a reunião foi pedida, porque o Dr. Rodrigo, até o Dr. Rodrigo teve reuniões posteriores. É um grande parceiro nosso também. O prefeito Schepo. E ele é um parceiro nosso, e ele está preocupado, porque se o senhor não trabalhar hoje, a demanda dele aumenta amanhã. Ele estava lutando, entre aspas, sozinho até há pouco tempo, né? Verdade. Então, agora que a gente entrou essa nova gestão, esse novo ciclo, né? Essa nova marca de Itapema, à frente do Procon também. Então, o Dr. Rodrigo, ele sofreu bastante. Ele sofreu bastante porque ele estava numa luta solitária, vamos dizer assim. Então, agora que a gente montou com a iniciativa da Aciesc, que é muito importante, a gente sempre lembrar disso. A Aciesc é muito importante nesse processo de fiscalização, nesse processo de força-tarefa, nessa parceria com os órgãos responsáveis pelo controle do comércio. Então, a Aciesc é muito importante nessa questão. Então, o Dr. Rodrigo é um cara inteligentíssimo, um cara parceiro, um cara que atende você a qualquer hora. Ele lutou sozinho por muito tempo. Agora que ele está tendo companhia, a nossa companhia, com certeza daqui para frente não vamos deixar o Dr. Rodrigo sozinho mais. Daqui a um tempo eu acho que vai ser vir o Dr. Leonardo. Dr. Leonardo. Vai assumir, né? Dr. Leonardo. A procuradoria. Então a gente tem que fazer essa parceria com o Ministério Público, porque as demandas, elas não passavam pelos órgãos administrativos. Elas iam direto para o Dr. Rodrigo. Então pesava muito para ele. Ficava tudo nas costas dele. Então é bom a gente fazer esse filtro, porque muitas demandas podem ser resolvidas na esfera administrativa. E isso em vez de muito você importante. reclamar para o Cresci, você reclama para o Procon. É mais efetiva. O Procon Exatamente. chama a construtora de repente para uma conversa. Chama, faz uma reunião de mediação. O senhor tem recebido muitas denúncias essa semana, bastante, né? Mas às vezes é uma forma de orientar. Então o senhor tem chamado a consultora. Bastante. Se a consultora não vier, aí o senhor vai bater na porta dela. A gente vai evoluindo as fases, né? Entendi. A gente começa com orientação, entende? A gente faz a orientação do proceder jurídico, certo. A parte técnica a gente orienta a consultora, porque assim, o Procon, as pessoas às vezes não têm essa visão. O Procon, ele está à disposição não apenas do consumidor, ele está à disposição também do fornecedor de produto ou serviço. Entendi. O fornecedor também tem o direito de chegar no Procon e ter o direito de uma assessoria jurídica, de uma assessoria técnica, de um auxílio básico. Então, o fornecedor também tem esse direito. Então, é bom fazer essa parceria, porque muitas vezes a gente recebe demanda lá. Essa última semana foi bem movimentada em relação a algumas consultoras aqui, alguns clientes que não receberam o produto, ou então as obras estão atrasadas. E o senhor tem recebido questionamentos de permutantes, que são as pessoas que cederam o seu terreno para que a pessoa também vai lá também. E a construtora construa, né? Também. Porque às vezes a construtora não tem a má fé,
mas ela se desorganiza financeiramente. Exatamente. E era para começar num prazo, ela acaba atrasando um pouco o prazo para começar, só que isso é uma cadeia, né? Que ela vai dando em cadeia os atrasos, seria ela isso? Vai né? prejudicando todo mundo que está à sua frente. Entendi. Então, o permutante, ele tem um problema grande, porque muitas vezes o permutante, ele sai daquele local, daquele terreno que ele tinha, verdade, uma doutor. casa, ou Entrega a casa dele, o cara derruba a casa dele, Exatamente. põe no chão, põe o tapume e demora para começar a obra. E aí não começa a obra. A gente tem um caso bem grave aí, porque assim, aquele permutante, ele morava lá há 10, 15, 20 anos. Às vezes tinha um comércio no local, às vezes tinha apartamentos de aluguel ou de temporada, anuais e tal. Então, muitas vezes ele dependia daquele local. O Coronel Éder citou um exemplo desse. Exatamente, exatamente. Esse é um casal de senhores de, eu acho que 70 anos, que eles moravam ali. A vida inteira moraram sempre, naquela casa ali, né? E aí permutaram e estão aí há 6, 7 anos esperando a obra. Estão morando numa kitnet, eu acho, num pequeno espaço, e sem conforto nenhum, com a perspectiva de obra. Não tem uma luz no final do túnel ainda. Então, a questão da permuta é muito importante, porque muitas vezes o permutante tem um comércio, ele vive daquele comércio, ou então ele aluga kitnets para o verão, ou então apartamentos anuais, ele precisa daquela renda. E aí ele sai daquele local com aquela promessa de construção, com aquela promessa de apartamento, de sala comercial, e aí a construtora, a permutante vem, tira tudo que tem no terreno, destrói tudo, limpa, coloca os tapumes, fecha e deixa. Deixou lá. E deixa. E aí os motivos, quais são os motivos que aquela construtora não cumpriu com o acordo? Tem vários. Sim. Agora, o senhor estava me falando que o senhor tem cara de bonzinho, mas o senhor não é bonzinho. Então, se a consultora não ouvir o senhor, não volta lá no seu escritório, não conversar com o senhor vai bater na porta. Com certeza. A força-tarefa vai procurar. Vamos fazer da maneira mais cordial possível. Certo. Porém, tudo tem um limite. Entendi. A gente vai esgotar essa fase cordial, que é de auxílio, chamar, mandar um WhatsApp, assessoria, ligar, o que tá acontecendo, orientação, informação, transparência, tentar fazer um pré-acordo para não evoluir, para que esse problema não evolua, Entendi. não traga transtornos maiores, tanto para o consumidor quanto para o fornecedor também. Então, a gente faz essa parte de contato inicial para entender a situação, porque tem um porém também. Às vezes, poucas, mas acontece do cliente está interpretado de maneira errada. Às vezes a obra está certa, às vezes a obra... Nem sempre o cliente tem razão. Nem sempre o cliente tem razão. Às vezes ele vai lá, quer um pouquinho a mais, quer levar uma vantagem. A gente sabe disso, às vezes aconteceu alguma discussão ali e tal entre as partes, e aí ele quer meio que dar uma machucada no construtor, na incorporadora. Então tem que prestar. Então por isso que a gente tem a nossa equipe técnica para avaliar essa demanda, para avaliar esses fatos e ver se realmente está violando o Código de Defesa do Consumidor, para a gente entrar em ação, para a gente atuar nessa demanda. Sim. Então a gente tem que fazer essa avaliação técnica, sim, senhor, e jurídica. Passou para essa fase de avaliação, realmente o consumidor está com o direito, realmente ele está tendo seus direitos violados, a gente começa a nossa parte, que é a orientação, que é o contato com o construtor, com a imobiliária, com o corretor, com o permutante, para entender qual que é a demanda. Legal. A gente entendendo, entrando em acordo, a gente já resolve a demanda por ali, não vai para frente. Ok. Fica agora, protegido. O corretor também vai ser chamado. Também. Porque o corretor, às vezes, tem corretor que foi na boa fé, mas tem corretor que também teve seus problemas. Exatamente. Então, é igual eu falei no início, ele também tem a obrigação de filtrar. Tem a obrigação de filtrar. Exatamente, ele tem a obrigação de filtrar, ele tem a obrigação de proteger o direito do cliente dele. Ele tem essa obrigação, entende? Acredito que no Cresci, lá no curso do Cresci, para tu poder pegar esse diploma, esse certificado, né? Esse certificado, com certeza lá tem a boa-fé, tem a proteção, a ética, a moral. Então, acredito que ele deva saber de tudo isso. Então, ele também é corresponsável pelo negócio jurídico. Entendi. Às vezes, o corretor está de boa-fé. Às vezes.
Mas se tiver de má fé, o PROCON vai chamar. Exatamente. Se tiver de má fé, o PROCON vai entrar em ação. Às vezes vai até chamar para poder entender também, né? Porque às vezes o cara fez a venda e o problema não tá, às vezes com ele. Às vezes não tá. Às vezes o problema não tá. Exatamente. Com ele, é muito importante tu falar isso, né? Porque assim, envolve tantas pessoas num negócio jurídico que a gente tem que chamar todo mundo para entender a situação. Não é sair por aí notificando, multando, autuando, fechando o estabelecimento sem ter uma base jurídica, sem ter uma base técnica. Nos apoiar. Do mesmo jeito que o senhor está nos cobrando, o senhor também está nos apoiando. O PROCON, isso que a gente imagina, né? Ney, é sempre bom deixar muito claro. O PROCON não está aqui para atrapalhar o comércio. O PROCON está aqui para auxiliar o comércio, para deixar o comércio mais forte, mais seguro, mais sustentável, para que o cliente que vem investir em Itapema se seguro. Entendi. E invista em Itapema sem medo. Esse é o objetivo do PROCON. Então o PROCON em momento algum vai atrapalhar o comerciante, o construtor, a imobiliária, o corretor, de maneira alguma. O PROCON está aqui para auxiliar e ajudar a equilibrar essa demanda de consumo e de serviços. Garantir o nosso mercado, a imagem do nosso mercado, que é o nosso carro forte. Legal. Garantir que esses negócios jurídicos sejam feitos conforme não só ao Código de Defesa do Consumidor, mas também às leis civis de contrato e de demanda, leis penais também, a questão da incorporação, que é outra lei. Seguindo essas leis, tá tudo certo. A gente é um grande parceiro da construção civil. Vamos falar rapidinho da incorporação. Eu sempre falo que a incorporação ela não é a garantia da entrega do imóvel. Os senhores estão sempre buscando, assim, do jeito que o procurador, né, o promotor da cidade tem buscado muito, que vamos ter a incorporação. A gente sabe que a incorporação não é a garantia da entrega. Exato. Mas os senhores também são a favor que os prédios todos tenham a sua incorporação, que facilita muito, né? É um assunto importante. É um assunto importante. Até porque eu acho que foi a CIESC que trouxe essa informação que 75%, eu acho, dos nossos empreendimentos aqui não tem incorporação. Os lançamentos não tem, doutor. A maioria não tem. E a gente tem várias demandas, né? A gente tem que buscar para que a gente possa orientar, ajudar, facilitar o consultor. Mas esse vai ser um assunto para o nosso próximo episódio. Perfeito. Porque esse passou rápido demais, doutor. Eu queria agradecer o senhor por ter vindo. É uma honra estar aqui contigo, doutor Eduardo. Eu sei da sua capacidade, do seu profissionalismo. E o senhor pode contar com a gente, diretoria da CIESC. Eu queria que o senhor deixasse principalmente uma mensagem, né? Para o corretor, que é o que nos assiste hoje, claro. Qual seria a sua mensagem? O que o senhor deixa de orientação e sua mensagem final para o nosso convidado aí, né? Para os nossos amigos. Nossa audiência. É muito importante a gente sempre agradecer a nossa audiência, agradecer o seu convite, agradeço profundamente pela parceria da CIESC na tua pessoa, agradeço. Pelas orientações também, pelas informações que a gente troca toda hora. Sim. A gente, às vezes, tem uma dúvida contigo, eu te mando lá, tu já responde. Às vezes você manda uma dúvida para mim, a gente sempre está em contato. Isso é muito importante, a gente vai crescer muito junto, com certeza, sempre com o mesmo objetivo de proteger os negócios jurídicos da nossa cidade. O recado que a gente deixa sempre é bem simples, fazer da melhor forma possível, seguindo as leis referente àquela demanda. Então, vai fazer um negócio jurídico de grande porte, consulta uma assessoria jurídica, ou então vai até o PROCON. Se você é corretor, está com dúvida do que fazer, como proceder, qual que é o melhor caminho para você indicar para o teu cliente, vai no PROCON, marca um horário com a gente conversa, a gente toma um café lá, fica por horas conversando, vamos passar toda a nossa experiência, a parte técnica também, a parte jurídica que é a mais importante. Então você que é corretor, vá até o PROCON, a gente está à disposição para prestar essa assessoria, essa consultoria jurídica, para que o corretor, a imobiliária também, faça sempre o melhor negócio. O melhor negócio é um negócio seguro, onde todo mundo ganha.
Legal. Tanto o corretor que está vendendo, a imobiliária que está vendendo, quanto o fornecedor que está recebendo esse produto, esse material. Então todo mundo ganha da forma mais segura possível, sempre com orientação jurídica, sempre tentando buscar o máximo de informação possível sobre aquela demanda, sobre aquela venda, sobre aquele negócio. E qualquer dúvida que tiver e por algum motivo não tem acesso a um corpo jurídico, procura o PROCON para a gente poder conversar e prestar toda a assessoria técnica jurídica necessária àquele negócio jurídico. Muito bom. Doutor, eu gostaria que o senhor deixasse agora o Instagram, os telefones, o que o senhor... eu sei que os números talvez o senhor ainda não decore direitinho, mas lembrei o ainda. endereço e os telefones a gente tem aí, tudo aqui. O senhor tem aí, se o senhor pudesse passar para nós Temos tudo as aqui. informações para que a gente, o corretor ou, né, o consumidor que quer ver, o telefone é o 99215-2589, é isso? Esse é o WhatsApp nosso. WhatsApp. WhatsApp do PROCON. 9215 479-9215-2589. Esse é o nosso WhatsApp. O WhatsApp ele é para tirar dúvidas, ele é para mandar documentos referente à demanda. A demanda precisa ser registrada de forma presencial no PROCON. É na Avenida Nereu Ramos, número 933, sala 6 e 7. A gente vai Nereu Ramos 933, sala 6 e 7. Nereu Ramos. E qual é o Instagram? O Instagram é PROCON Itapema. A gente está iniciando o Instagram agora, pode ser que nos próximos dias a gente vai começar a fazer algumas postagens básicas. Então o Instagram é PROCON Itapema. Certo. Sem ponto, sem nada. E a gente vai postar todas as informações lá no nosso Instagram. A gente vai fazer divulgação também de flyers, de folders também de forma física, junto com o Código de Defesa do Consumidor, junto com as informações necessárias à relação do consumo. Então, tem o telefone fixo também, né? Se tu puder passar... Tem o telefone fixo também. O pessoal atende lá? Tem uma equipe lá? Tem uma equipe preparada lá para fazer atendimento. Legal. O fixo é 47-2367-1491. Esse é o fixo. 23 ou 32, doutor? 32. 3267 1491. Então esse tem o fixo e tem o WhatsApp. Se ele tiver uma dúvida, alguma coisa, ele manda lá que a gente te orienta. Legal. Aí às vezes nem precisa ir lá, a gente resolve pelo WhatsApp mesmo ou por telefone mesmo. Legal. Se precisar ir lá, pode ir lá, a gente está à disposição para receber vocês, corretor, imobiliária, construtora, qualquer fornecedor de produtos e serviços a gente está à disposição. Não é apenas para o consumidor, também para o fornecedor. Então a gente está à disposição com um corpo técnico profissional para prestar assessoria jurídica, consultoria jurídica da melhor forma para que a gente consiga manter um mercado imobiliário seguro e atraente para os nossos investidores. Perfeito, doutor. Você é corretor, você ainda não se associou à Ciesc, Associação dos Corretores Imobiliários do Estado de Santa Catarina, tá perdendo, meu irmão. Tá perdendo porque você tá perdendo de ser orientado, tá perdendo de fazer parte de um grupo que busca informação, que busca conexão com o PROCON, que busca conexão com o AB, com o Cresci, né, com o Sinduscom. A gente tá aqui para auxiliar você, corretor, principalmente você, corretor. Se você é um cliente, tem uma dúvida, quer perguntar para nós também, quer pedir uma ajuda para a Ciesc, a gente está à disposição. Mas você é consumidor, o teu direito é o PROCON que te auxilia. Você é corretor, busca a Ciesc, a gente está sempre junto com vocês para poder fazer o amparo do que tu precisares, tá? A Ciesc _oficial é o nosso Instagram. Beleza, pessoal? Grande abraço, fique com Deus, doutor, obrigado. Obrigado pelo convite. Junto nessa força-tarefa. Tá me devendo a camiseta, né? Ah, é verdade. Ele pediu uma camiseta da Ciesc, logo a gente entrega para ele também. Valeu, turma. Até mais. Valeu, tchau, tchau.